Aluna de 19 anos comete atentado a tiros numa escola em Natal, no Rio Grande do Norte. E não adianta tentarem jogar a culpa na aluna, porque esses movimentos Red Pill, MGTOWs, não à toa eles estão sendo censurados. Vocês devem ter visto aí as pesquisas, né, o que a Globo fez, com o governo está fazendo. Estão certos, porque a culpa não foi da menina. Se não existissem as armas, ela não teria feito isso. E eu estou convicto, eu estou afirmando agora, o que as feministas sempre falaram. Tudo o que acontece de ruim no mundo nunca foi culpa das mulheres. Sempre a culpa é do homem. Afinal, quem que inventou a arma foi o homem. Senão ela não teria tentado com a vida de algumas pessoas. Aliás, o homem que inventou tudo, descobriu a eletricidade, inventou os aviões, carros, estradas, que construiu. Não é? Se não fosse isso, tantas pessoas não teriam tido suas conexões, se conhecido e nascido mais pessoas. Até os navios. Vejam só, quem criou o navio, por exemplo, o Titanic, que levou mais de 1.500 vidas? O homem. O homem só tem causado desgraça na humanidade desde o início dos tempos. Aliás, antes do início dos tempos. Até, por exemplo, foi um homem, Alexander Fleming, que há 100 anos, a gripe comum matava mais de milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas. Então, o que esse cara faz? Ele inventa a penicilina e salva milhares de vidas. A ciência, quem criou a ciência? Quem criou remédios? Quem criou vacinas? Foi o homem. Se não fosse isso, a humanidade já teria sido extinta. E um atentado como esse não teria acontecido. E outros que a gente vê por aí. As feministas estão certas quando elas dizem que... Inclusive, uma vez eu postei um vídeo de uma feminista americana falando que deveriam tirar a vida do feto, ainda no ventre da mãe, somente dos homens. E elas sempre estiveram certas. O progressismo também. Se não fosse isso, nada teria acontecido. Armas não teriam sido criadas. E eu vou mais além. Quem que salvou a humanidade numa época do dilúvio? Foi Noé, que construiu uma arca. Quando Deus falou para ele salvar os animais, ele foi lá e desobedeceu e colocou algumas pessoas lá que deu continuidade à humanidade. Mas Noé é o quê? Homem. E se Noé também não tivesse obedecido, não tivesse construído a arca, os animais também não teriam sido salvos. E o homem só sobrevive graças à proteína. Mas, não satisfeito, a culpa então é de quem? Vejam, de Deus. E Deus é o quê? Deus Pai. Pai, como dizem alguns mais antigos, aí o velho ditado, Deus é pai, não é padrasto. Pai é o quê? Homem. É mulher? Não. Se as pessoas ouvissem o progressismo, as feministas, que o homem pode ser mulher quando ele quiser, tudo bem. Qual o problema? Justamente esse é um outro problema, porque se as pessoas aceitassem numa boa, mais mulheres existiriam, porque qualquer homem que deseja ser mulher, mas não, eles tentam fazer esse impedimento, porque assim um homem adulto não vai entrar no banheiro junto com uma criança do sexo feminino. As feministas estão certas em lutar o corpo delas e as suas regras, em tirar a vida de uma criança ainda no ventre da mãe quando elas quiserem. Então, quando, vamos lá atrás, Deus fez o quê? Criou o mundo. Um homem criou o mundo. Na verdade, não foi só ele, tá? Porque ele criou os animais, viu que era bom. Aí, quando ele foi criar o homem, poucas pessoas repararam nesse detalhe. Está escrito o quê? Façamos o homem. Ou seja, tinha alguém lá com ele. Façamos o homem à nossa semelhança. Então, Deus fez o homem à sua semelhança. E está aí todo o resultado, tantas desgraças que o homem tem feito em toda a história da humanidade. Guerras. Você não vê mulheres lutando em guerras. Se fosse pelas mulheres, elas estariam lá, quietinha ainda, desde a época das cavernas, se protegendo dos dinossauros, enquanto o homem ia lá, caçava. A mulher, a única coisa que fazia era lá, tinha umas crianças, amamentava.
Até na hora da concepção, o homem é culpado de tudo. Mesmo quando é uma gravidez indesejada, gente, estão lá, eles transando, vocês acham que a culpa é de quem? Do homem ou da mulher? Não, o óvulo está lá quietinho. Quietinho não, porque ele se movimenta, né? Mas vocês acham o quê? Que é o óvulo que pula para fora, entra lá na cabecinha do pinto do cara e vai lá no saco dele e aí tem a gestação? Não, é o homem que espelha o seu líquido e vai lá e encontra o óvulo. Se não fosse isso, bom, às vezes encontra a amígdala, né? Mas também não teria tido problema. E aí Deus faz o quê? Tentou mandar o dilúvio, Noé desobedeceu, e está aí a humanidade ainda, cheia de pessoas. Mas mesmo assim, se não fosse isso, a humanidade já era para ter ardido em chamas por causa de todo o pecado, tantas coisas ruins que tem feito. Mas Deus teve uma ideia de fazer o quê? Enviar o seu filho para salvar a humanidade. Se fosse eu, quando ele falaria para mim assim, filho, você vai descer ao mundo para salvar a humanidade, eu falaria, o quê? Eu? Eu vou ser crucificado, sofrer tanto para salvar? Se fosse assim, a salvar só as mulheres, tudo bem. Mas como ele quis que salvasse a humanidade, ele fala, não, vai você. Foi você que criou eles. Eu aqui, ó, não vou não. Mas aí Cristo fez o quê? Desceu para livrar os homens, as mulheres também, claro, né? Não quero ser redundante, mas é importante a gente sempre falar homens e mulheres, né? Até o gênero neutro. Aí Cristo vai e desce, aceita salvar a humanidade. Tudo bem, quando ele morresse, pronto, acabou. A gente viu que a humanidade continuou, mesmo com tudo que Cristo fez, cometendo crimes. Tantas coisas ruins, assassinatos. Então, era também para a vida já ter sido extinta faz tempo. O mundo ter ardido em chamas. Mas não, Cristo teve a brilhante ideia de chamar ali Pedro, que era o discípulo que ele mais gostava, e dar para ele a chave do céu. Ainda disse para ele, o que você ligar na terra, será ligado no céu, e o que você desligar na terra, será desligado no céu. Aí acontece o quê? O que a gente vê hoje. Os padres seguindo isso, receberam a sucessão apostólica que veio lá de Pedro, que foi o primeiro papa da Igreja Católica. Quando Pedro também morresse, o mundo arderia em chamas por causa do pecado, mas não. Ele dá a chave de Pedro, cria a tal da sucessão apostólica e permite que os padres façam o quê? Na missa, aquele gesto do Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Quem faz isso? São as mulheres? Não, são homens, padres. Não são freiras. Mais uma vez, se não fossem esses padres fazendo esse gesto, a humanidade já teria sido extinta, ardida em chamas. Agora, e nem depois da morte, hein? Nem depois da morte, o que Cristo fez, dando a sucessão apostólica para Pedro, evita que essa praga que é o homem, não estou falando homem, não estou falando a mulher, evita que ele sofra depois que morrer. Porque se o homem for através de um padre, graças à sucessão apostólica, o padre perdoar ele, pois o padre deram para os padres o mesmo poder que Cristo tinha de perdoar os pecados e, se quiser, mandar a pessoa para o céu, não ir lá para o inferno, pagar tudo o que fez de errado. Agora, não fosse isso, gente, tudo o que tem acontecido no mundo é graças a tudo que o homem criou. Edifícios também. Vejam um exemplo que aconteceu há 2 anos numa cidade aí no interior do estado de São Paulo. Um outro exemplo, um bebê ele morreu, uma criança na verdade, né, de 3 anos, picado por um escorpião, graças a quê? Ao homem que criou e que inventou as cidades, os prédios. Vejam aí, por exemplo, o que eles construíram, esses edifícios enormes. Não fosse isso, a humanidade ainda estaria lá, provavelmente, sofrendo na escuridão por causa do homem que inventou não, né? O homem que descobriu a eletricidade e permite aí conforto, permite que as pessoas tenham como caçar, como sobreviver, tendo casas, tendo prédios. Né? A gente vê aí sempre homens, pedreiros construindo tudo, então se eles não tivessem feito isso, o escorpião não teria invadido aquela casa e ter picado aquela criança que morreu. Afinal, ele estaria lá ainda na natureza,
já que o homem que constrói casas e prédios, hospitais, remédios e tudo que faz com que a humanidade continue aí. Se tem uma guerra aí, as mulheres ficam lá quietinhas. Às vezes os homens nem querem ir para guerras, mas eles vão, eles têm que defender o país deles. A mulher vai? Não, a mulher é esperta. Aliás, foi o homem também que teve a brilhante ideia de somente os homens participarem de guerras. A mulher sempre ficou lá quietinha. E as mulheres, por exemplo, que não têm dinheiro para comprar camisinha, vocês acham que elas vão lá no posto de saúde pegar a camisinha para evitar uma gravidez indesejada? Gente, é constrangedor para elas. Não é fácil. Se vocês fossem mulheres, vocês iriam entender, não é? E antes ainda, antes ainda do ser humano vir à Terra, lembre-se do que aconteceu? Eva comeu a maçã? Foi culpa dela? Não. Foi culpa da serpente. Ah, e aí a gente vai falar, serpente, tudo bem. A serpente, né? Feminino, mas serpente pode ser masculino. Quem garante que a serpente também não era masculino, que fez a coitada da Eva comer a maçã? E mesmo assim, se a serpente fosse feminina, quem foi que criou a serpente? Novamente, Deus que criou tudo. A culpa de tudo que está acontecendo é dele, que criou tudo que existe e ainda enviou o seu filho para salvar a humanidade. Um homem. Jesus era o quê? Homem. Pedro foi o quê? O homem. As feministas estão certas, gente. Elas sempre estiveram certas. Até porque, digamos que se aconteça isso, elas cheguem cada vez mais no poder e os homens passem a ser extintos, vejam só, daqui a um tempo a humanidade não vai existir, porque se acabar a eletricidade, as mulheres elas não vão conseguir consertar. Os canos de esgoto vai virar um caos, com doenças, com bichos por aí. Então aí seria feito o que eu acho que é certo, né? Com o tempo a humanidade se extinguiria e viveria o planeta aí, começaria tudo de novo, somente com os animais. Porém, ainda bem que hoje é permitido a tecnologia com que as mulheres elas possam guardar o sêmen do homem e continuar se procriando, mas deveriam fazer como aquela feminista de um vídeo que eu postei, uma feminista americana, dizendo que deveriam tirar a vida de todos os bebês somente do sexo masculino. Ah, e aí vão criticar. O que tem ela falar? A mulher tem direito de falar o que quiser, mesmo que seja um atentado contra a vida de uma criança ainda no ventre da mãe. A mulher é um ser puro. Ela tem direito de falar o que quiser. O homem que tem que pagar se falar alguma coisa assim. Tá certo. E vocês ainda, essa turma Red Pill, MGTOW, nem sei como é que fala isso aí, ainda bem que estão fazendo o governo fazendo todo esse plano, esse projeto aí para extinguir todos esses canais. Eles merecem realmente ser censurados para parar de ficar falando tanta merda. E ainda os homens criticam a justiça do Brasil. O homem é tão ruim, porque a justiça do Brasil já mandou vários homens inocentes, que causou muitas coisas ruins para ele, prisão por anos e anos e anos, e vocês ainda criticam a justiça brasileira. Gente, pensem bem, a justiça é cega. Você já ouviu a vida inteira falar que a justiça é cega. Tem uma imagem da justiça lá na frente do Supremo Tribunal Federal. Toda a imagem que você vê da justiça, você vê ela com uma venda nos olhos. A justiça é cega. A justiça é a imagem de uma mulher. E vocês criticam a justiça brasileira, sendo que ela é cega. Vocês não perdoam, não têm consideração nem por uma mulher que é deficiente visual. Ficam criticando a justiça brasileira, que manda aí vários homens para a cadeia, para prisão, por causa de falsas acusações. Ela é cega. Se fosse um homem, tudo bem. Vejam, quem foi que soltou aquele traficante perigoso, André do Rap? Foi o ministro Fachin? Foi a justiça? Não. Atacam até uma mulher com deficiência visual, que é a justiça brasileira. Pelo amor de Deus, o que é isso? O que tem? Ainda fazem de tudo para tentar impedir que um homem que se sente mulher ele queira ser uma mulher. Qual o problema de um homem adulto entrar no mesmo banheiro que uma criança do sexo feminino entra? Já que é isso que as feministas querem, o progressismo quer, qual o problema? Afinal, ele vai se sentir mulher, não precisa mudar de nome, não precisa cortar o Bilal, é só ele se sentir mulher. É o que vem acontecendo muito.
Não é mesmo? Bem, vamos então à matéria que eu falei. Ai, ai, isso aqui aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, ontem, tá bom? A aluna de 19 anos comete atentado a tiros numa escola em Natal, no Rio Grande do Norte. Um colega da turma foi baleado. O alvo da garota era uma professora. Depois teve algumas divergências ali entre os alunos, mas a história começou assim. O aluno Heitor foi defender a professora, pois a aluna e não deram o nome dela para preservar a segurança dela. Claro, né? É uma mulher, tem que preservar. Quando é um homem, estão certos, óbvio, né? Estão certos em colocar a cara dele, mostrar a foto, dizer o nome, onde ele mora, tudo, para depois, se a população, se a justiça não fizer nada, pode dizer, a justiça é cega, não a culpem, ela é uma mulher com deficiência visual. Vamos lá. Às vezes eu estou me revoltado aqui com tudo isso e me perco aqui. Então, a aluna chegou lá, mirou na professora, aí o Heitor, um aluno, foi defender a professora, entrou na frente e ele tomou um tiro de raspão. Não estou querendo dizer nada, hein? Mas eu me lembrei daquela cena do Tropa de Elite 2, em que o capitão, na verdade ele já era coronel, né, o Nascimento, o filho dele foi defender lá uma moça, acabou indo parar na delegacia, e o capitão Nascimento falou, essa sua amiga deve ser muito gostosa para você defender ela, hein? Não estou querendo dizer nada, hein? Mas o aluno entrou na frente aí e salvou a vida da professora. Que bom, né? Porque o aluno tomou um tiro de raspão, mas pelo menos a vida de uma mulher foi preservada, porque vale muito mais que a vida de um homem. Bem, o pai do Heitor, ele deu uma entrevista. Ele disse que vieram de outra cidade chamada Areia Branca, fugindo da violência que era muito grande. Alguns amigos do Heitor disseram que, na verdade, o alvo era ele, porque a aluna estava devendo dinheiro para ele. Mas os alunos que estavam na sala de aula disseram que ela entrou mirando a professora. Primeiro tiro ainda falhou. Então ela mirou em Heitor e acertou ele de raspão. Todos os alunos começaram a correr e o pânico se instalou no colégio. Os policiais militares encontraram na mochila da jovem um revólver, 2 canivetes, uma faca, munições, além de uma carta onde ela conta que conseguiu todo o material sozinha e que planejou tudo sozinha, por conta própria. Não se revoltem contra ela, porque provavelmente foi violência psicológica. Logo, vai vir uma advogada para defendê-la e vai explicar que ela fez isso daí por violência psicológica, ok? Ela finalizou a carta com uma despedida, dando a entender que pensava em tirar a própria vida após cometer esse atentado. Um estudante conseguiu conter a jovem com um mata-leão antes que ela conseguisse atirar novamente. Aí, mais uma vez, um homem evitou que outros homens ali tomassem um tirozinho e partissem dessa para melhor. Atrapalharam os planos dela, do progressismo, do feminismo. A autora do atentado foi presa em flagrante, mas não teve seu nome divulgado para sua segurança. Óbvio, né? Tá certo. Uma mãe de 2 alunas, ela disse numa entrevista que as suas filhas, já adultas, concluíram o ensino na mesma escola e que nunca viu uma bandidagem como essa. 35 anos que ela mora ali ao lado da escola. Suspeita, tá? Ela é suspeita, não é porque ela foi presa em flagrante que todo mundo viu ela tirando ali, ela é suspeita. Bem, a carta, a gente tem até a imagem aqui da carta que eu coloquei para vocês. Bem, então é isso, ó. Tô colocando foto dela. Vejam que moça bonita. E olha só, ela está encarando o celular. E essa geração eu gosto por causa disso. Ó, vê um celular, ela faz pose, mesmo num momento como esse. Aqui a foto do Heitor, tá? Já no hospital, o tiro ali pegou em raspão. Pena que ela não treinou direito, né? Senão ela teria conseguido tirar a vida de outros homens. Assim poderíamos ter avançado mais com o progressismo e com o feminismo. É isso, gente. Então, que bom que pelo menos o governo e aquele órgão lá do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome, está fazendo esse relatório aí para acabar com esses canais Red Pill, e tal. Mas
a gente não pode jogar a culpa nas mulheres, porque tudo, como eu já expliquei, começou lá desde o início, quando Deus, Pai é homem, criou o mundo, mandou Noé salvar os animais, o Noé desobedeceu, colocou alguns seres humanos ali, a vida continuou, e mesmo assim a gente está aqui até hoje. Isso aí.